Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, hoje damos início à Semana Maior, a Semana Santa, onde vamos meditar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Queridos irmãos, não vamos hoje ler o Evangelho, mas deixaremos aqui como está na tela, Lucas 22, do 14 ao 23, e também o versículo 56, para que você possa meditar durante o dia. E também porque vamos falar dos dois evangelhos que hoje nos é apresentado, aquele que é de Ramos, na procissão, e o da missa. Então recomendo-se que também tu possas, além da Santa Missa, que é um preceito hoje, irmos, cumprir este preceito, possa também meditar durante o dia, pois, meus irmãos, isto é a Semana Santa, uma meditação mais intensa, uma meditação mais constante da Palavra de Deus e sobre a sua entrega na cruz por nós. E, meus irmãos, vamos ver aqui, primeiramente, também sobre a importância do Domingo de Ramos. Já falamos ontem um pouco sobre, mas hoje, após meditarmos o Evangelho, vamos falar sobre o que é este Domingo de Ramos e o que se inicia nesta semana. Meus irmãos, neste primeiro Evangelho de Jesus chegando a Jerusalém, nós vemos que Jesus vai a esse jumentinho, pede que seus discípulos o peguem para que ele vá até Jerusalém. E é algo muito interessante e confuso ao mesmo tempo, porque, vejamos, os fariseus, os judeus, estavam falando contra Jesus o tempo todo, discutindo com ele, e agora o aclamam. O que aconteceu ali? O que virou? Se converteram? Não. Meus irmãos, o que acontece é o que aconteceu durante toda a vida de Jesus com relação aos judeus. Pois eles pensavam que por conta dos milagres, por conta de tudo que havia sido feito, Jesus seria um revolucionário social. Alguém que ia libertar fisicamente o povo da escravidão, o povo da opressão dos impostos, o povo da opressão do império. E o povo pensava que ia ser um grande revolucionário social. Por isso o aclamaram. E é interessante porque este mesmo povo que o aclama e dá glórias a Deus é o mesmo que vai gritar para ele na cruz. É muito estranho, meus irmãos, porque também nós somos às vezes aqueles que aclamamos a Deus, mas até um certo ponto. Nós aclamamos a Deus até que Ele nos agrade. Mas a partir do momento que eu sofro algo, aí eu já não bendigo a Deus. Eu grito que o crucifiquem, Eu não sirvo mais a esse Deus quando eu estou em meio ao sofrimento. Ou seja, nós queremos muitas vezes só estar nas coisas boas com Jesus. Se eu estou bem, eu estou com Jesus, eu me lembro dele. Mas, meus irmãos, não é isso que se trata. É aclamar a Jesus como Rei de nossas vidas o tempo todo. Este é o sentido do Domingo de Ramos. Nesse primeiro momento, que Jesus mostra essa entrada triunfal em Jerusalém, que o povo aclamava, é saber não olhar para Jesus como alguém importante somente, mas olhar que Ele é o Rei da minha vida. E essa entrada de Jesus em Jerusalém significa a entrada dele também na nossa vida. É aclamar a Jesus como Rei. Este é o símbolo também dos ramos. Muitas pessoas falam que o ramo é para queimar, para a chuva. Mas não é isso, não. Cada vez que olharmos para o ramo, devemos nos lembrar a quem servimos. Quem é o nosso Rei? Jesus. Este Rei que entrou em Jerusalém, ou seja, que entrou na minha vida e mudou a minha vida. Aquele ao qual eu acolhi a palavra que ele tanto pede nos evangelhos que vimos anteriormente, e ele entra na minha vida e é Rei de tudo aquilo que eu faço. Mas para isso, meus irmãos, precisamos olhar além, de Jesus como alguém importante, mas como um Deus Salvador. Meus irmãos, um cântico que é muito lindo para nós meditarmos é Filipenses 6, 2, 11.
Filipenses 6, 2 a 11, que vai dizer que Jesus, ele é Deus, mas que ele não se apegou ciosamente, ou seja, totalmente, inteiramente, não se apegou a ser igual em natureza a Deus Pai. Ou seja, ele estava com Deus na sua glória dos céus. E ele desce para a terra, se faz homem. Veja já que humilhação é isso, você ser no caso Jesus ser Deus, né? E descer à terra e se fazer homem, assumir limitações, assumir sofrimentos que como Deus ele nunca irá sofrer. Mas ele quis ser ilimitado, quis se fazer semelhantes a nós em tudo, exceto no pecado, para nos salvar. Então, meus irmãos, não devemos olhar Jesus como um mero, né? Jesus foi muito bom, Jesus revolucionou, Jesus marcou a história. Irmãos, me desculpa, mas se só olharmos assim, não há céu para nós. Temos que reconhecer Jesus como Rei e aclamá-lo verdadeiramente, dar glórias a Deus pela vinda de Cristo. Este é o sentido do Domingo de Ramos, que neste primeiro evangelho vemos. Jesus entrando em Jerusalém, Jesus entrando na nossa vida e sendo Rei das nossas vidas. É isso que quer dizer também este Domingo de Ramos. Nós devemos dizer hoje para Jesus: Jesus, eu te acolho como Rei da minha vida, como Rei da minha família, eu te acolho como um Rei, né? Com festa, um dia de nos alegrarmos. Mas devemos ter cuidado, porque o mesmo povo, como falamos, que o aclamou, foi o que o crucificou. O mesmo povo, o mesmo. Então, meus irmãos, não devemos nos deixar levar para aquilo que se pensa de Jesus, mas devemos acreditar em Jesus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por todos nós. Entende, meus irmãos? É isso que devemos ter em nossa mente. Então, o Domingo de Ramos é isso, essa entrada de Jesus em Jerusalém, e aonde devemos acolher Jesus como Rei de nossas vidas. E este evangelho lindo, maravilhoso, da paixão do Senhor, da Santa Ceia, que também vai ser lido na Sexta-feira Santa, na morte de Cristo, onde é o único evangelho onde há a participação do povo para justamente ter este espírito mais profundo, né, para entendermos sobre o que foi, né? Esse Jesus que, se na última ceia, meus irmãos, se dá em corpo, sangue, alma e divindade por nós. Ele quer se fazer presente na última ceia. Ele deixa seu corpo e sangue presentes nas espécies do pão e do vinho. Meus irmãos, a Eucaristia, ela não é representação de Cristo, ela é Cristo. Fazer isto em memória de mim. É isso que Jesus fala. É isso que Jesus fez por nós e quis fazer presente no meio de nós, por meio da sua entrega, por meio de fazer-se presente na Eucaristia. E, meus irmãos, após isso também, este momento em que Jesus profetiza a traição que ele vai acontecer, também vemos na primeira leitura da Santa Missa de hoje que o profeta Isaías já predissera como deveria morrer o Cristo. Isaías 50. Algo muito interessante para meditarmos nos dias de hoje também, esta leitura, que Isaías profetiza o que irá acontecer com Cristo. Bofetões, cusparadas, mas Jesus manteve sua face impassível, mansa. Em meio a tudo isso, então, meus irmãos, isso também é uma comprovação do que já estamos vendo nesses dias. Que aqueles que estudavam sobre a lei, sobre as profecias, sabiam que Jesus era este. Que Jesus era o Deus prometido. E não aceitaram por ignorância. Meus irmãos, e como falamos, temos que ter cuidado, nós que também estamos em constante contato com as coisas de Deus, a não só conhecermos, mas não aceitarmos. Nós somos convidados a conhecer e aceitar o que Jesus fez por nós. Jesus se deu por nós na Santa Ceia, se fez presente, deixou todo o seu corpo. E consuma a ceia. Consuma este sacrifício na cruz, dando-se por inteiro por nós. Meus irmãos, vocês sabem o que matou a Jesus de fato? Vocês sabem, meus irmãos? Não foi prego, não foi romano, foi o amor. Porque pensam, Jesus ele é Deus Todo-Poderoso. Será que ele não poderia ter descido a qualquer momento naquela cruz?
sendo Deus, sendo Todo-Poderoso? Poderia? Claro que sim. Mas ele fez por amor, meus irmãos. Ele não precisava sofrer isso. É isso que devemos entender. Jesus não precisava nos salvar desta maneira. Uma só gota de sangue dele seria suficiente para salvar toda a humanidade, nos diz Santo Afonso em seu livro da Paixão. Uma só gota, mas ele se deu por inteiro para mostrar o seu amor por nós, meus irmãos. E nós meditamos isso hoje. Esse Jesus que faz a sua entrega, que se faz presente na Eucaristia e que se entrega por inteiro na cruz por nós, que sofre, que é flagelado. Centenas de flagelos, irmãos, abrindo a sua carne, espinhos. A cada queda de Jesus com a cruz, aqueles espinhos penetravam cada vez mais fundo na sua cabeça. Vocês conseguem imaginar, meus irmãos, o tanto que Jesus sofreu? Por mim e por ti. E o que fazemos em troca? O que fazemos em troca? Será que nós estamos buscando retribuir esse amor? Porque se nós não estamos, qual que é o sentido da nossa vida? Jesus veio nos dar o sentido para as nossas vidas e nós o que fazemos? Nós acolhemos Ele? É uma pergunta para nós fazermos, irmãos, e ter em mente que Jesus se deu por nós e que nós devemos estar com Jesus o tempo todo. Por que eu vou abandonar um Deus que não me abandona, que se deu por mim? Por que eu vou jogar fora essa salvação que Jesus me deu? Não tem sentido. Então, meus irmãos, o dia de hoje nos convida a isso, a meditarmos a paixão que Jesus se dá, né, por inteiro na cruz por nós. O Evangelho da Paixão, tão lindo, em que a Igreja medita sobre isso, em que Cristo expira por nós, um Deus que, sendo Deus, se fez homem e abraçou a morte com amor tão grande. Não abraçou qualquer morte, abraçou a morte de cruz. A pior das mortes, a mais humilhante das mortes, nu na cruz, humilhado. Mas ele quis. Santo Afonso cita novamente que ele nos ajuda muito a meditar. Está com dificuldade, ele nos fala, né? Dificuldade de ter paciência nos sofrimentos, de ter paciência com as coisas. Olha para a cruz. Que exemplo maior de paciência que isso? É um Deus que sofreu tanto. Um Deus que poderia a qualquer momento sair dali. Mas ele quis, foi paciente, sofreu e muito por nós. Então, meus irmãos, não vamos deixar que essa semana passe como qualquer outra, porque não é qualquer semana. Para o católico, Semana Santa não é feriado. Quinta-feira, sexta e sábado não é feriado. É dia de estar com Jesus, de ficar com Ele, de permanecer com Ele na vigília, de adorar a sua Santa Cruz. É uma semana diferente, irmãos. Vamos morrer para os nossos pecados, é o que estamos meditando nesse tempo da Quaresma inteiro. Vamos morrer para o pecado, para ressuscitar com Ele. Essa Semana Santa nos abre, esse Domingo de Ramos abre para nós essa intensidade na vivência do amor de Deus por nós, através da paixão. Então, meus irmãos, não vamos deixar passar em branco essa Semana Santa, que não sabemos se viveremos para a próxima. Não deixe a tua conversão para amanhã, irmão. Medite hoje a paixão de Cristo, Lucas 22, 14 a 23 e o versículo 56. Medite. Vá atrás. Veja vídeos, né, sobre isso. Medite. Tira teu dia para isso. É uma semana à parte, meus irmãos. A semana maior em que a igreja vive uma liturgia belíssima. E nós vamos perder? Não, não vamos. Irmãos, Jesus te convida a estar com Ele, a meditar com Ele, a rezar com Ele. Temos os ensinamentos dos santos que nos ajudam. Não vivam essa semana com qualquer outra. Tenho uma dica para vocês. Se desliguem de redes sociais. Se desliguem de barulho, som alto. Meu Deus, gente, é Semana Santa, não é qualquer outra coisa. Tendo essa consciência, meus irmãos, a gente vai conseguir amar a Jesus. E amando a Jesus, nós vamos ser felizes. Porque Jesus é todo o amor. Que amor maior que Cristo em se entregar na cruz. Então, meus irmãos, vamos estar com Jesus. Jesus, do alto da sua cruz, nos olha e nos pede isso hoje. Estejam comigo, façam-me companhia. É só isso que Jesus está pedindo. Vamos atender a este pedido, meus irmãos. Não vamos abandonar a Jesus.
Vamos fazer nossas penitências, vamos intensificar. Falar para Jesus, Jesus, eu quero estar contigo. Eu te aceito como rei da minha vida, entra em mim como entrastes em Jerusalém e toma conta de mim, toma conta da minha vida. Tenho certeza, meus irmãos, que no domingo da Páscoa tu vai ser uma pessoa diferente. Se tu viver essa Semana Santa como tu nunca viveu, se tu viver essa Semana Santa com amor, com penitência, com oração, com contemplação, tenho certeza, domingo de Páscoa tu já vai ser uma pessoa diferente. Porque tu vai, ao menos, estar buscando morrer para o pecado. Jesus vai olhar esse teu esforço. E, meus irmãos, vamos juntos com Jesus nessa caminhada. Não vamos abandonar a Jesus na sua cruz, nós vamos seguir o exemplo de João, o discípulo de Maria Santíssima, que estavam aos pés da cruz. Vamos ficar aos pés da cruz, meus irmãos, não vamos fugir. Jesus nos convida a isso. Que essa Semana Santa seja abençoada para todos nós e que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.